E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo maravilhosamente bem nesse período de quarentena. Espero que vocês estejam estudando bastante. Daqui a pouco estaremos juntos aí pela live, né? E bom, antes de mais nada, vamos começar aí falando então de geografia agora. Vocês reconhecem pelo banner, né? Espero eu que já tenho decorado os banners do prof. E, bom, vamos lá. A gente vai falar agora, referente aí à nova apostila, né? A gente está falando aí da litosfera e a gente falou da forma do relevo, como que ele funciona. E agora a gente vai falar então da litosfera, que é importantíssimo para a gente poder compreender tudo isso. E é no mesmo formato do vídeo de história, tá bem? O prof vai falar aqui com vocês, depois vai passar um slide para vocês. E a gente vai conversando aí sobre o tema, tá bem? Bom, a litosfera, então, ela é a camada sólida, né, entre a sólida externa do planeta Terra e sendo frequentemente tratada aí também como sinônimo aí da crosta terrestre. A diferença entre ambas está apenas no tipo da classificação da composição da Terra delas. Enquanto a litosfera, por exemplo, ela é uma das divisões que segmentam o planeta, também a astenosfera, mesosfera e endosfera, a crosta terrestre ela precede as camadas chamadas de manto e núcleo. Então, na crosta terrestre precede aí as camadas do manto e do núcleo, e a litosfera ela está na divisão que segmenta o planeta. Então, temos ali a astenosfera, mesosfera e endosfera. A composição, então, mineralógica, né, da litosfera é predominante o silício, o alumínio e o magnésio. Então, ela é composta aí de metais, né? E já as rochas, elas são divididas em sedimentares, que se formam pelo processo de sedimentação, ígneas ou vulcânicas, né, que se originam aí pela solidificação da lava ou do magma, e as metamórficas que surgem da transformação físico-química de outras rochas pré-existentes já nessa área. A espessura da camada ela varia aí de região para região, então cada região ela vai ter uma espessura, né, e assim por diante. E nas zonas oceânicas a sua profundidade oscila entre 5 e 15 quilômetros. Nas continentais entre 20 e 70 quilômetros, e ao todo seu volume contempla aí cerca de 2,7% de toda a estrutura interna do nosso planeta. Bom, é importante então a gente ressaltar uma coisa, que nessa estrutura, assim como as demais composições do planeta, ela possui um caráter bem dinâmico, estando aí em um processo contínuo de transformação, ela está sempre se moldando, né? Uma dessas evidências é a fissão, que existe na camada sólida do planeta e que se divide em várias placas tectônicas, que se movimentam e interagem entre si e que proporcionam, então, a transformação desse relevo. A litosfera ela tem ela é a parte do relevo, né? Então, na verdade, as ações do tectonismo estão englobadas em um conjunto de fatores que vai propiciar aí uma dinamicidade, uma dinâmica, né, das estruturas terrestres. Então, ela faz parte daquilo que se denomina por agentes endógenos, internos, né, ou da transformação do relevo. E a gente viu lá que também, no slide passado, sobre os agentes endógenos. Além da movimentação, então, das placas, também são citadas as ações do vulcanismo e alguns efeitos dessa atividade, como os terremotos, tsunamis e a formação de cadeias montanhosas. Mas, por outro lado, também, a gente vai ver ali uma dinâmica ocasionada, então, por fatores que se encontram acima da superfície terrestre. Então, elas são chamadas de agentes exógenos ou externos da transformação do relevo. Entre os principais exemplos que a gente pode citar, a gente tem a ação do clima, dos ventos, da água, dos seres vivos, e esses agentes aí, eles atuam na modelagem
e na redefinição, então, das feições externas da litosfera. A importância, então, de compreender sobre esse comportamento e a dinâmica da litosfera está no fato de que ela ser o local de atuação direta das atividades humanas, né? Sendo transformadora e transformada por tais práticas. É sobre essa camada que o homem constrói e reconstrói o seu espaço geográfico. Vamos lembrar que é o espaço geográfico. O espaço geográfico é toda a área que tem uma alteração humana. Então também teremos ali a retirada de minerais, a prática, o uso e a exploração do solo, entre outros inúmeros elementos que a gente vai ver. Por esse motivo, então, existe um ramo, né, do saber específico voltado para a compreensão da litosfera, que se chama geomorfologia. É uma inserção entre geografia e geologia, né, que se preocupa em descrever e compreender os fenômenos superficiais do sistema físico do planeta. E a gente, podendo entender a geomorfologia, a gente vai conseguir entender todo o sistema físico do planeta que a gente está, né? Do nosso planeta Terra, ok? Bom, vamos continuar agora. Então, continuando, pessoal, aí sobre essa questão de geomorfologia. Então, a geomorfologia ela é uma das áreas das ciências da Terra responsável pelo estudo, então, das formas da superfície de relevo, tanto nas suas fisionomias atuais quanto seu processo geológico histórico da formação e transformação. Esse campo, então, do conhecimento, ele é visto, então, como uma área de inserção, como a gente falou, intersecção, né, entre diferentes ciências, a geografia e a geologia. Então, esse conceito aí de geomorfologia, ele está diretamente vinculado, então, à etimologia da palavra, né, que geo é terra e morfo é forma e logia é estudo. Então, geomorfologia é o estudo da forma da Terra. Assim, então, a gente pode tratar o estudo como a forma da Terra e assim por diante. Ou seja, as manifestações desse relevo e de toda a dinâmica estrutural a ele relacionada. Então, portanto, uma importante ferramenta para a gente compreender a realidade, pois permite assim, um maior e melhor conhecimento aí sobre a composição natural do planeta. Então, para sociedades e práticos humanos em geral, a utilidade da geomorfologia ela está na possibilidade aí do estudo sobre a superfície terrestre, no sentido de permitir uma execução de um sistema, de um método de planejamento, do processo de produção e ocupação desse espaço geográfico, assim como estudos empreendidos na área do conhecimento científico. Sabemos qual área deve ser melhor ocupada, qual é uma área de risco, além de entender medidas assim, necessárias para evitar problemas relacionados aí, com o relevo na cidade, no campo e assim por diante. Desse modo, então, a gente pode observar e acompanhar em vários noticiários, por exemplo, casos de graves erosões. A gente pode ver a erosão no nosso cotidiano, quando a gente passa em algum lugar que tem muita terra, a gente vê que tem buracos no meio da terra por onde a água passa, esse é a chamada erosão. Os deslizamentos de terra, ocupações de áreas degradadas, entre outros fatores aí ligados a essa estrutura de superfície. Então a gente está aí diante de um problema que poderia ter sido evitado, que pode ser evitado, mediante a aplicação dos conhecimentos geomorfológicos específicos. Então, portanto, o que serve então a geomorfologia para a gente poder entender que ela tem um sentido relevante de auxiliar o ser humano a ocupar e utilizar o meio natural da maneira correta, de modo que vai minimizar até os impactos gerados sobre a natureza. A geomorfologia, então, ela também não estuda somente o relevo da maneira estática, né? Mas todo um conjunto de processos, todos os meios a quais foram levados aí, que levam à sua transformação nas mais diversas escalas temporais.
Assim, então, a gente pode levar em consideração que são estudos sobre fatores endógenos e exógenos. A gente já está falando bastante desse termo, mas para fixar, né? São aí elementos naturais que acontecem mesmo, tectonismo, terremotos, externos, erosão, intemperismo. E com isso a melhor formação dos tipos de relevo, a constituição do solo e a melhor maneira de conservar esse solo. Os níveis, então, da abordagem da geomorfologia funcionam da seguinte maneira. É uma divisão elaborada, então, por um geógrafo, né, que era o Aziz Saber. E existem três tipos principais, então, da abordagem do relevo da geomorfologia. A gente vai ver isso também quando a gente for estudar aí o relevo brasileiro. Os que envolvem, então, é a compartimentação morfológica, o levantamento da estrutura superficial e o estudo da fisiologia da paisagem. Bom, a compartimentação morfológica ela é uma análise e uma observação então, do relevo e as variações das suas topografias, então, que é o conjunto geográfico de acidentes geográficos. É um procedimento útil na definição das áreas de ocupação e da delimitação de áreas de risco, né, que um determinado ambiente possui, e sendo importante também e necessário para o uso correto do solo, então pode ser usado muito em questão de agricultura e assim por diante. O levantamento da estrutura superficial, ele define então as características e a fragilidade de um determinado terreno que possui. Então ele também é responsável aí pela análise do histórico da formação por meio da atuação dos agentes exógenos ou endógenos. E o estudo da fisiologia da paisagem, estudar fisiologia, então, de uma paisagem significa, então, analisar um conjunto de funções e, no presente caso, a ação de impactos dos processos morfodinâmicos, né, a movimentação das formas do relevo na atualidade. E que inclui isso daí efeitos como a ação humana sobre esse meio. Então, portanto, galerinha, ao entendermos esses níveis aí da geomorfologia, a gente pode ter uma dimensão da complexidade do alcance dela, né? E como que a gente pode usar ela nos nossos estudos, na geologia e na geografia, para a gente poder entender o porquê que o nosso relevo é desse jeito e assim por diante, ok? Bom, a gente vai para o slide agora e no slide a gente vai retratar um pouquinho disso de novo e de uma maneira que vocês possam anotar, tá bem? Então vamos lá. Bom, continuando, pessoal, vamos lá. A litosfera, então, e a sua estrutura terrestre. Bom, a gente está aí olhando o nosso, olha nós aí, né, gente? Olha onde a gente está. Então, todo meio do qual a gente estuda é o meio na qual estamos representados, né? Bom, vamos conceituar aí por tópicos para a gente ficar bem tranquilo aí no assunto. A litosfera, então, é uma das camadas que fazem parte do nosso planeta. É uma camada que nos sustenta, né, de terras emersas, oceanos e mares. É a parte sólida da Terra e a superfície geográfica onde todos os fenômenos naturais e antrópicos acontecem. É a combinação, então, do espaço geográfico e do espaço natural. Ainda seguindo aqui, ela é constituída, então, de rochas, né, as quais são formadas por minerais, minúsculos sedimentos, partículas agregadas que formam a rocha, além das rochas do solo e do subsolo. O fenômeno, então, os fenômenos naturais da litosfera é que nela a gente pode sentir a força do interior do planeta Terra, já que todos os fenômenos afloram em superfície. Os mais conhecidos, então, desses fenômenos que vão aflorescer aí na superfície são os vulcões, os terremotos e os maremotos. E como eles acontecem, então? Como que eles se manifestam aí na superfície, ou seja, na litosfera? Bom, a gente tem aí então as camadas, né, que compunham aí a Terra. Lá no centro de tudo temos o núcleo. Depois do núcleo, até chegar perto da crosta terrestre, toda essa área aí é o manto e a crosta terrestre, que é a parte ali, o finalzinho dela, né?
Bom, então aí, para ficar mais fácil, ó, o número 1 é o núcleo, que fica ao centro, o número 2 o manto, e a crosta terrestre é a parte fininha ali em cima. Bom, as placas tectônicas, então, elas formam a litosfera, né? Ela embaçou a teoria do Alfred L. Wegener, da deriva continental, da teoria do deslocamento das placas, e funciona assim. Antigamente era tudo um globo, todos os continentes estavam juntinhos, né? Mas com a movimentação dessas placas, os deslocamentos, elas vão se movimentando, vão se espalhando através do globo. Então ele é um movimento contínuo, né, do deslocamento das placas, elas ainda estão se movimentando. O exemplo que eu já falei na aula anterior, vou retomar ele agora. No continente africano, por exemplo, tem uma área lá que ele fica em cima de duas placas, elas estão se movimentando, elas estão fazendo fissuras na Terra, se separando. Bom, a teoria da tectônica das placas, ela complementa a teoria da deriva continental. Então, ó, aqui a gente tem as placas tectônicas, como que elas são representadas, isso é uma representação, e aonde cada local está ali dentro das placas, tá bem? Notem que o Brasil aqui, no nosso caso, a gente está dentro de uma placa, então por isso que nós não temos terremotos. Diferente de outras áreas que estão no meio dessas áreas. Bom, a litosfera, então, ela é composta de 13 placas rígidas, né? Essas placas, elas sustentam uma porção continental e a porção das águas oceânicas, ou seja, fazem parte do assoalho oceânico, e apoiam-se em uma camada flexível e quente de rocha, chamada astenosfera. É essa camada que se movimenta, né, que faz o magma ali se movimenta, né, e ela vai tremendo, no caso. Assim, alguns continentes se afastam e outros vão se aproximando. E o fundo dos oceanos vai se abrindo. Então, o fundo do oceano está sempre em constante processo de se abrir. Bom, ali a gente vai ver, então, como que ele funciona mais ou menos. A gente tem ali, então, o núcleo interno e o núcleo externo. No manto é uma camada, também conhecida como atmosfera, é onde vai circular toda essa rocha, né, vulcânica, esse magma vulcânico. E bom, ela está em constante em movimento, né? E ali a gente vai ver outros exemplos. A gente vai ter ali a fossa, quando cava-se esse buraco, a crista ou a dorsal, que é onde faz aquela ponte aguda levantada, a litosfera, que é essa parte de cima, essa parte superficial, e a tração da placa. Bom, as montanhas, então, elas se elevam, né? O clima e o relevo se modificam, e isso é sentido por todos os seres vivos, né? Os animais, os vegetais, nós, e ao longo de toda a história do planeta Terra a gente vai ver isso. Mas como assim? O terremoto e o intenso vulcanismo, os quais se manifestam nos continentes ou no fundo dos oceanos, é que acabam fazendo tudo isso. O exemplo que a gente pode colocar no Brasil, por exemplo, o Brasil é um local onde o relevo ele é muito antigo, ele é um relevo bem, bem velho e ele não é um relevo novo. Por quê? Porque não tem nem a ação dos vulcões, nem dos terremotos aqui, então por isso ele vai ser sempre aquele terreno antigo. No slide anterior a gente viu esse diagrama aí do vulcão, a gente vai ver ele um pouquinho melhor agora, eu espero, né? O vulcão em erupção, como ele se vocês puderem, tem um vulcão agora que acabou de entrar em erupção, né? Então, dê uma olhada como que é. Temos também uma cadeia de vulcões, são vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo. Um vulcão da Islândia, que é um dos maiores do mundo. As cinzas desse vulcão, olha só para vocês verem como ela é densa.
As dobras das placas, elas têm esse processo de dobramento, onde eles vão aparecer as fissuras, né? Aqui a gente tem uma placa tectônica que ela corta a Islândia no meio. Um vulcão no Chile, as cinzas avançou para a Patagônia, que fica a 900 km de distância. Os terremotos, então, a gente viu a parte dos vulcões, agora o terremoto. Eles podem resultar aí o deslizamento, né, do encontro, o choque das placas, ou ainda até o rompimento entre essas placas. As causas dependem muito das pressões do magma contido no interior do núcleo, sob o manto. E aqui a gente está vendo, ó, o que acontece com as placas, então? Ela pode ou submergir e a outra emergir, ou submergir na submersa já. Então a gente tem ali onde é o foco, né? O foco começou ali embaixo, o epicentro ali naquela parte e o tremor que dá ali destruindo muita coisa, né? Aqui a gente vai ver agora umas fotinhas então, sobre os efeitos do terremoto. A gente vê bastante terremoto, noticiário de terremoto no Japão. E lá tem toda uma política de construção civil voltada para esses terremotos, porque como acontece muito, eles vão ter toda uma estrutura, né, de construir edifícios e tudo que não caia com esses terremotos. Então, ó, a ponte caída, né? Terremotos no Haiti também são bem comuns. E bom, então continuando, galerinha, só para finalizar isso aqui por hoje, a gente vai ver aqui então que a gente vai falar então sobre as principais formas do relevo, que a gente já falou, mas só para deixar bem claro que isso é importante para a gente, tá bem? Bom, a gente vai ter ali as montanhas, né? Eu já sei que vocês já viram isso, mas a gente vai ver de novo porque eu quero fixar na cabeça de vocês. Se vocês puderem anotar, é muito bom, mas vamos lá. As montanhas, então, são aquelas regiões em que ainda hoje os processos internos superam os externos. Ou seja, o surgimento é mais forte que a erosão. Então é comum, no entanto, considerar que as montanhas são aquelas áreas que, mesmo antigas, apresentam altitudes superiores a 300 metros. Então, fixem isso. Os planaltos, então, são superfícies elevadas, com ondulações suaves, delimitadas por escarpas, que constituem declives e nos quais os processos de destruição superam os de construção. Entre os fatores externos, predominam os agentes de desgaste e não os de sedimentação. Os planaltos típicos são de estrutura sedimentar, mas podem ser formados pelo surgimento de blocos magmáticos também. Então, as planícies, por exemplo, as planícies são superfícies aplainadas em que os processos de deposição superam os de desgaste. E já as depressões, a altitude da superfície é mais baixa que as formas de relevo que a circundam. Elas são classificadas em duas: depressões absolutas, que estão abaixo do nível do mar, e depressões relativas, quando elas estão acima do nível do mar, porém são rebaixadas em relação às áreas circunvizinhas. Então, se na região, por exemplo, tem muita montanha, ou tem um planalto, ou tem a planície, e tem uma área que é mais baixa que a planície, ela é considerada aí uma depressão relativa. Então, uma observação também é que cada uma dessas formas de relevo, elas podem receber denominações diferentes conforme suas dimensões e particularidades morfológicas, a gente já viu isso. Assim, por exemplo, uma pequena montanha é chamada em geral de morro, e um alinhamento de montanhas de serra. Então, esse é um exemplo que a gente pode citar também. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para o prof. Na aula ao vivo dessa semana a gente vai tratar sobre isso, né, sobre esses assuntos da geografia. E espero que esteja tudo certo. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para o prof. As atividades da semana eu vou passar para vocês
no grupo, né? No grupo de WhatsApp, no grupo dos pais. E é isso. Então, qualquer coisa, manda mensagem pro prof tá com saudade, boa quarentena, não saiam de casa. Até, pessoal!